A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa tarde, bom dia, boa noite. O meu nome é Rogério. Bem-vindos ao canal Mensagens do Juízo. Estamos falando sobre os graus de pecado. E eu gostaria de dar continuidade a esse verso precioso que nos ensina a entender o que é iniquidade, o que está sendo registrado, o que é levado em conta e não referente às nossas pecaminosidades. Ou seja, condição pecaminosa é pecado aos olhos de Deus? Não. O que mais? Pecado de rebelião é levado em conta quando nós passamos pelas águas batismais e aceitamos e cremos em Cristo? Também não. Mas existem pecados que ainda cometemos, correto? Que precisamos confessar, que precisamos abandonar. E é justamente isso que o Espírito Santo nos comunica. Na presença, na busca, o Espírito Santo nos comunica onde precisamos melhorar. Então, nós precisamos agora entender alguns outros aspectos sobre o pecado. Está aqui, meu irmão, minha irmã, esse segundo ponto, que é o verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Vamos falar sobre essa iniquidade, que não atribuída iniquidade significa avon em hebraico. Significa condição pecaminosa. Condição pecaminosa, ou natureza pecaminosa. Isso é pecado? O nosso Senhor Jesus Cristo diz, os livros, as cartas aos Hebreus, diz claramente que Jesus assumiu toda a nossa condição, menos o pecado. Que pecado que era? Era o pecado de Avon? Não. Jesus assumiu sim a nossa humanidade caída. Não a humanidade de Adão, antes do pecado, mas a humanidade depois, caída, fragilizada, limitada por causa do pecado. Tá ok? Isso é muito importante ser ressaltado. Porém, em nenhum momento, nem mesmo por pensamento, e nós vamos ter a eternidade para estudar sobre isso, Jesus não escolheu o pecado. Tá ok? Importantíssimo. Vou dar uma pausa aqui e vou virar a página. Retomando então, lá em Romanos 5,14, vai explicar-nos o avon, ou o pecado de condição pecaminosa que cada um de nós temos. Querendo ou não, nós temos essa condição. Por quê? Porque nós somos uma raça caída, ok? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Nós transgredimos conforme Adão e Eva fez? Não. Mas nós herdamos essa condição pecaminosa por causa da nossa natureza, por causa da humanidade, tá ok? Verso 12 agora de Romanos 5. Pelo que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, correto? O salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por causa que o pecado entrou no mundo através de Adão. Porém, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, condição pecaminosa. Todos nós morremos por causa do pecado, correto? Romanos 5 agora, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Ou seja, para alcançarmos a justificação de vida, nós precisamos de um ato. E aquele ato que fez com que o pecado entrasse nesse mundo, foi agora remediado por um ato de justiça. E quem fez esse ato de justiça? O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus não condena uma pessoa por ter herdado a natureza pecaminosa de Adão, mas pela escolha que faz, ok? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposta a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, meu irmão e meu irmão, escolhe a vida, para que vivas, tu e a tua casa. Crê somente, e a tua casa será salva. E crê em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos lá de Abraão. Ele creu, e isso foi imputado como justiça. E lá também em Marcos 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Mas a tônica desse verso não se encontra no batismo, mas no crer. Nós precisamos crer para que realmente possamos ser salvos, ok? Não apenas passar pelas águas batismais, ou permitir que o seu nome seja escrito numa membresia de uma igreja, como se fosse um amuleto,
de proteção contra o inferno, contra a morte ou contra as dificuldades dessa vida. Não é assim que funciona, tá bom? Continuemos. Dentro de uma visão à luz dos testemunhos do Espírito de Profecia, não atribuir iniquidade, ou seja, avon, representa o pecado não voluntário. E agora nós vamos cair para um exemplo que é bem profundo. Lembremos de quem? O pecado de Moisés, praticado a ferir a rocha no deserto. Eu vou só ler aqui para que vocês possam entender, eu não vou deixar nenhuma ponta solta. Moisés, durante a sua trajetória para Canaã, cometeu uma falha, escorregueu, caiu, se humilhou perante Deus e pagou pelo erro. Mas Moisés não tinha intenção de praticar tal pecado. Porém, dentro da fragilidade humana que eu e você temos, como condição pecaminosa, em sua natureza pecaminosa, Moisés errou. Por causa do murmúrio do povo, por não ser um pecado voluntário e nem premeditado, Deus não lhe atribuiu este pecado. Caso Moisés houvesse cometido este pecado de uma maneira arrogante, voluntária, em desafio à autoridade divina, teria sido fulminado pela glória do Senhor. Tanto quanto foi o homem pego, apanhado, lenha no dia de sábado. Deus não faz acepção de pessoas. E agora vem o pecado doloso. Leiamos novamente, lembramos aí do verso. O verso diz: em cujo espírito não há dolo. O que é pecado doloso? Lembremos e façamos aqui uma recapitulação. Pecado de rebelião é o pechá. Pecado que foi apacado por circunstância do julgamento é o hatá, ou seja, hatá. Eu não sei falar muito bem o hebraico, meus irmãos, me perdoem, mas vamos continuando. E o pecado, por condição pecaminosa que nós temos, é o chamado avon. E agora nós vamos estudar o pecado doloso, ao qual não espírito que não há dolo. Bem-aventurado aquele que não tem o espírito com dolo. Esse dolo, em hebraico, se chama remiah. Significa engano, falsidade, desejo, maligno, pecado acariciado. Será que eu e você temos pecados acariciados? Será que eu e você já recebemos a luz da palavra, a luz do Espírito Santo para nos dizer: precisamos se arrepender desse fato, precisamos clamar para que possamos vencer essa tentação e ainda continuemos na teimosia daquele pecado? Então, meu irmão, minha irmã, isso é muito importante, porque lá em Patriarcas e Profetas, página 426 e 429, diz: por este pecado Deus não pode fazer nada. Por que Deus não pode fazer nada? Porque é a escolha do indivíduo permanecer naquele pecado a qual ele já sabe que é pecado. Não um pecado de ignorância. Ele peca de forma consciente. Ele faz porque ele quer. É uma teimosia. E isso é considerado como remiá, pecado contra o Espírito Santo, pecando contra o Espírito Santo, a qual Deus não pode fazer nada. Até o momento constatou-se pelos estudos que dentro das graduações de pecados, há pecado que Deus perdoa, pecados que Deus não atribui e pecados que Deus apaga, pecados que Deus não atribui e pecados que Deus não perdoa, como está em Mateus 12, 31 e 32. Amanhã continuaremos com esse tópico falando um pouco mais sobre Moisés. Se inscreva, deixa o seu like e vamos continuar estudando para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Um abraço!